R. Lens Produtora. Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Mais um testemunho hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E a nossa convidada de hoje é a Júlia Dizarol. Ela veio do Barueri, Alphaville, São Paulo. E ela congrega na igreja Assembleia de Deus AD Alfa. Glória a Deus. Bom, imagina que você é cristã recém-convertido, mas se vê mergulhado no ocultismo. Não é um lugar distante, mas através de técnicas famosas de cura. Como ela mergulhou na constelação familiar e passou por ferramentas místicas. Mas ela não só caiu nesse mundo, como se tornou uma das melhores nele. Ela tinha clientes, tinha sucesso e acreditava estar ajudando pessoas, até que Deus a alertou. Ela descobriu que enquanto achava que curava, estava na verdade servindo ao lado errado. E o mais chocante, ela percebeu que esse mesmo engano que a seduziu já está dentro das nossas igrejas, sendo promovido por pastores e líderes. Ela renunciou a tudo publicamente, mas a libertação teve um preço. No momento em que abandonou o cultismo, ela foi atacada com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Meu Deus! Ela viveu na pele as consequências graves de mexer com o mundo espiritual, sem a cobertura de Deus. Hoje ela está aqui no Crente Podcast para nos contar como saiu do engano, as consequências que sofreu ao renunciar e como a verdadeira cura só pode ser encontrada na obra da cruz. Prepare-se porque esse testemunho vai abalar as suas estruturas. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Jamile. É um prazer, viu? É um prazer, uma honra estar aqui. Glória Obrigada a pelo Deus. convite. E hoje você vai contar o seu testemunho, né? Amém. Amém. Vai ser forte. Bem, só de ler aqui já eu sei que já mexeu com o coração de você aí. E durante esse testemunho, Deus vai falar contigo, conosco também, né? Amém. É verdade. Amém? Bom, mas antes de a Júlia estar contando o seu testemunho, quero convidar você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, vai compartilhando para quem você conhece, amém? Vai compartilhando essa bênção. E também quero convidar você que quer contar um testemunho que Deus fez na sua vida, um milagre que aconteceu na sua vida. Manda o seu testemunho para você estar aqui contando, amém? Glória a Deus. Bom, e também trago para vocês, né, novidade, que é o devocional. Tem devocional, tem agenda e muitas opções que vai estar aqui na tela para vocês que usam muito agenda, devocional, que trabalha com isso, né? Que prega a palavra de Deus, que está sempre agendando seus compromissos. Olha que oportunidade linda e maravilhosa para a sua vida. E também não só para você, hein? Para muitas pessoas que você pode dar de presente essa bênção aqui. E como ter acesso? Vai estar aqui na tela o link, crentepodcast.com.br. Então aproveita, amém? Glória a Deus. E vamos com o testemunho de hoje, amém? Bom, Júlia, tudo começa na infância, não é isso? Sim. Então fica à vontade. Bom, Glória a eu Deus. sou filha de uma mãe que é 40 anos mais velha que meu pai. Sim. Olha só. Então eu já sou um milagre. Meu pai me teve ele já faleceu, mas ele me teve já ali na casa dos 60 para os 70 anos e minha mãe 18. Não, minha mãe tinha 22 e meu pai acho que 69. Eu não lembro exatamente. Sim. 68, não lembro exatamente a idade. Mas assim, para um homem de quase 70, né? Meu Deus. Eu sou um milagre. Então, além de mim, veio meu irmão também. Nós crescemos em um lar católico. Mas desde criança eu sempre fui mais sensível ao mundo espiritual. Inclusive eu ouvia vozes na minha cabeça. Tanto vozes
que falavam pra eu fazer coisas boas, quanto vozes que falavam pra eu fazer coisas ruins, mas eu não conseguia assimilar, eu não entendia. Inclusive, eu perguntava pra minha mãe na época e ela também não sabia me explicar. Eu lembro que eu era criança, fiz catequese, e eu falava que eu escutava algumas vozes, tipo, de suicídio, enfim, coisas pra fazer comigo, enfim, sabe, pensamentos Coisa intrusivos, ruim. coisas ruins. E eu perguntava pra minha mãe, ela não sabia me explicar, e aí ficava nessa, então foi passando, o tempo foi passando, e com o tempo eu fui entendendo que eu podia fazer uma oração, na época eu falava rezar, né? Então eu vou rezar que Sim, passa, sim. né? Muitos pais falam isso, inclusive quando não sabem ajudar os seus filhos, mas na verdade hoje a gente sabe que é uma opressão, né? Isso. Hoje a gente entende que é uma opressão espiritual. Então, eu percorri aí o caminho do catolicismo com a minha família, embora não era muito frequente. Não abria a Bíblia, não tinha essa intimidade com Deus. Acontece que quando eu tinha 19 anos, foi quando meu pai veio a falecer. Eu e minha mãe, a gente não tinha uma relação muito boa. Então, eu sempre falava que quando meu pai morresse, eu ia sair de casa. E foi o que aconteceu, ele morreu e eu saí de casa. Eu era muito mais próxima dele, hoje nossa relação é boa, graças a Deus, a minha e dela. Mas eu era muito próxima dele e quando ele morreu, pra mim foi uma tortura. Tive muita raiva de Deus, brigava com o Senhor. E embora eu não tinha uma relação com Deus igual tenho hoje, né? Era mais distante, era um Deus lá em cima e eu aqui, Sim, sabe? sim. Aquela relação assim, tem um Deus e esse Deus Não tinha matou meu pai, né? intimidade, né? Nada com de Deus, intimidade. não. Então, eu vim de um lar disfuncional, onde havia já essa questão da opressão muito grande, hoje eu entendo. Que na época minha mãe também passava muita opressão, ela tomava remédio, e a gente via que acontecia uma coisa maligna ali em casa. Sim. Eu saí de casa antes do meu pai falecer, Você já tinha quantos anos já? eu acho que eu tava pra fazer 18. Ah, Eu saí de casa depois de um ano, ele morreu. E a última coisa que meu pai me disse foi pra que eu e minha mãe ficassem de bem. Foi a última coisa que ele disse antes de falecer. Ele não entendia, né, o que ia acontecer depois que ele morresse, mas a última coisa que ele me pediu foi, por favor, que você e a sua mãe fiquem bem. Foi o último pedido dele. E eu ignorei, assim, peguei, a hora que ele faleceu, fui embora. E foi quando eu me mudei pra Florianópolis, há 8 anos atrás. E fui pra Florianópolis e eu comecei a buscar nas religiões da Umbanda e do Espiritismo, porque eu queria conversar com meu pai. Eu não tinha intimidade com Deus, Meu então eu tava Deus. furiosa que ele tinha morrido, me deixado sozinha. E você foi embora assim, Fui. sozinha? Fui Você sozinha. tinha um canto pra ficar, Eu nada? tinha uma amiga que eu conhecia que morava lá e já foi o suficiente pra eu ir embora. Ah, sim. Eu tenho um irmão também, e meu irmão na época ficou morando com a minha mãe. E eu falei pra minha mãe que eu sempre ia embora. Eu falei, se meu pai morreu, eu vou embora. E foi o que aconteceu, e eu fui. Cheguei lá, eu comecei a buscar, fui pra Umbanda. E eu lembro que eu chegava, fui no Boiadeiro, fui em todos, naquele do Preto Velho, fui em todos. E eu pedia pra falar com meu pai, né? Sim. Só que eu saía de lá mais assombrada do que eu entrava, né? Eu Ai, lembro meu que eu Deus. ouvia barulhos em casa, eu era atormentada espiritualmente. Sim. E eu também usava droga na época, porque quando meu pai faleceu, eu me afundei muito assim nas drogas. Você já usava antes dele falecer? Eu usava pouco Sim. essas drogas de festas, assim, mas depois sim. que ele morreu foi quando eu fui muito. Eu fiquei, acho que uns 4 anos, usando droga todo final de semana. E eu lembro que eu falava que se eu morresse, tudo bem, porque pelo menos eu ia ver ele logo. Então a minha alma estava destruída. Destruída. E havia um vazio de pai e havia um vazio de mãe, que a nossa relação Sim. não era boa. Então, pra mim, eu pensava na época, se eu morrer, é lucro, entendeu? Não tinha vontade de viver. Hoje a gente entende que quem tá na droga tá buscando, né, disfarçar a tristeza com a Sim, alegria sim. que é momentânea da droga. Só que quando a droga passava, na segunda-feira, eu tinha paralisia do sono, sabe? Sim, Quando você tá dormindo e você acorda dentro do corpo e você não consegue se mexer. sim. A gente sabe que ali também é uma opressão espiritual, né? É o certeza. terror noturno. Então eu passava por terror noturno, só que no outro final de semana eu ia usar droga de novo. Então era um ciclo, né? E nessa época eu fazia faculdade de psicologia. Então eu estudava durante a semana e de final de semana eu usava droga. Era sempre assim, estudava porque eu achava que a psicologia poderia me ajudar com tudo que eu tava passando. Você, né? Outras pessoas, né? É. Você também? Você achava com você ajudava também
a fazer psicologia? Não ajudou em nada, honestamente. Antigamente, mas você pensava? Não, porque a Não. psicologia te ajuda pra você atender os outros, não pra se autoatender. Não ajudou em nada. Então eu fiz, hoje eu sou psicóloga, mas assim, uma coisa é você ajudar em fazer intervenções na vida do outro. Uma coisa é você curar os seus É que a próprios gente traumas. vê assim, nossa, ela é perfeita, né? Mal sabe. Faz isso, mas primeiro com isso ela já tá se ajudando. Por isso que eu tô perguntando, te ajudava? Não. Porque a gente vê aquelas psiquiatras, tudo mais, tudo parece que tá, né, saudável parece. mentalmente para ajudar os outros que precisam, né? E não, né? Não. Porque você já fala aí que usava droga final de semana, ajudava e usava. E nas universidades a gente vê muito isso, né? Os jovens usando drogas. A gente não pode generalizar, mas hoje em dia tá na moda, né? É. Inclusive a linguagem neutra dentro da psicologia é super apoiada. Nem a língua portuguesa aceita e na psicologia, inclusive o CRP aqui de São Paulo é bem-vindos todos vocês. Meu Deus. Eu fiquei abismada quando eu abri o CRP. Então, assim, dentro da faculdade de psicologia, a gente vê também que a questão mental da galera não tá bem. Meu Entendeu? Deus. Então, não tem essa, eu vou pra psicologia pra me ajudar. Não vai adiantar. Quem te ajuda é Deus. É, Entendeu? com certeza. Então, eu fui fazendo a faculdade e nesse tempo usava droga e tudo mais. Só que nesse tempo que eu tava na faculdade, a minha mãe se converteu. E oração de mãe, a gente sabe, né? Sim. Chega em lugares inimagináveis. Então, eu tinha muito ódio da minha mãe. Porque como meu pai, ele era muito mais velho do que ela, a gente era meio que inimigas. Porque a gente competia lugar na vida dele, né? Ah, Ele era, entre aspas, pai dela e meu pai. Então, a nossa rixa foi a vida inteira. meu Deus. Foi um tempo se ama, um tempo se odeia. Um tempo se ama, um tempo se odeia. Sempre em disputa pelo meu pai. Sim. Hoje a gente vê que, né, são doenças da alma, depressão. Minha mãe também tinha depressão, eu também tive. Enfim, então a gente tinha essa rixa, a gente se separou. Só que, nesse tempo, ela se converteu e começou a orar por mim. Ela orou mais de 1 ano e meio por mim nas madrugadas. E hoje eu tô aqui graças à oração da minha Sim. mãe. E ela orou muito, enfim, ela mudou a vida dela da água pro vinho, ela tinha muito essa questão com o álcool, que era o que fazia que a gente brigava muito. Hoje ela também não bebe. Então, o Senhor transformou a vida dela primeiro, né? Sim, sim. E eu lembro que eu falava que ela tava muito crente, que ela tava bitolada. Eu falava, meu Deus, né? É sempre assim, quando um próximo se converte, você chama ele de bitolado, até que te pegue também. É. Não é? Chama o louco, ó, louca. Pronto, eu falava, mãe, você não vai começar com isso. As loucuras, né? E aí a minha mãe sempre dizia, filha, um dia você vai conhecer Jesus. E graças a Deus, um dia eu tava numa festa de música eletrônica e me deu do nada uma vontade, vamos pra igreja? Vamos pra igreja? E meus amigos, que igreja? Do que você tá falando? Não, gente, a gente tem que ir pra igreja, vamos combinar de domingo? E começou essa vontade de ir na igreja. Aí um dia eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero batizar. Não conhecia a palavra, eu nem li a Bíblia. Nossa, sim. Foi aleatório. Tem muita gente que acha que você tem que estar pronto pra batizar. Mas eu acredito o contrário, que você batiza pra começar a viver o novo com Deus. E aí eu liguei e falei, mãe, eu quero batizar. Ela, então tá, veio aqui pra casa, armou na piscina dela o batismo. Sério? Chamou um pastor que eu nem conhecia. Foi bênção. Eu batizei na Páscoa de 2022. Então vai ser 4 anos, né? Em abril do ano que vem. Isso. E foi muito simbólico, porque eu batizei na ressurreição de Cristo. Então foi muito simbólico pra mim. Depois daquele dia, foi quando eu parei com tudo, assim, a minha vida começou a mudar. Eu lembro que depois que eu batizei, eu cheguei ainda em uma rave, né? Rave são as festas eletrônicas. Sim. Eu cheguei em mais uma. E aí, ali o Espírito Santo já falou, seu lugar não é mais aí. E aí foi quando eu me despedi de todo mundo, falei que eu não ia mais voltar e nunca mais voltei. Eu também tinha um vício de cigarro, eu fumei por 10 anos. Meu Deus, muito Sim, tempo. muito tempo. E eu larguei do dia pra noite. Foi assim, Meu Deus, meu. peguei, dei na mão, meu marido era meu namorado na época, ele me conheceu depois que eu converti. Dei na mão dele e falei, pode levar, porque ele falava que eu fedia. E o pior que fede, Fede. né? É porque, Fede. cara, quando Não tem eu... como, fica grudado. Quando eu tava na rave, todo mundo fumava. Então era É normal. costume, é. Só que quando eu me converti, eu conheci meu marido. E ele começou a questionar os meus hábitos. Por que você bebe tanto? Por que você tá fedendo?
Eu não sei, foi Deus mesmo, porque Só se ele Deus não pra fumava, não limpar, bebia, não né? ia pra festa, ele não fazia Meu nada. Deus. E eu tava nessa, como eu te falei, eu batizei antes de começar a mudar, então eu tava Sim. nessa ruptura. E eu ficava brava, eu cheguei a questionar e pensar, acho que eu vou ficar com o cigarro e terminar com ele. Cheguei a fazer esse questionamento. Mãe, você não terminou. Não, eu terminei com o cigarro. Melhor ainda. Terminei com o cigarro. E aí, beleza, começamos a firmar mesmo, larguei o cigarro, ele ficou super feliz. Sim. E com o tempo eu comecei a questionar por que ele não bebia comigo, porque era minha natureza beber. Minha mãe bebia, minha avó bebe, minha família inteira bebe. E ele falava que não era legal e que ele não gostava de perder o autodomínio. Sim. E eu ainda falava assim, eu nunca vou ver você bêbado. Eu sempre questionava ele, eu nunca vou ver você bêbado. E aí ele falava assim, não, você nunca vai me ver bêbado, você pode esquecer. E eu entendi que através da vida dele, o Espírito Santo foi limpando a minha. Sim. Porque daí eu parei de beber. Hoje, se eu tomo uma taça de vinho, eu não consigo nem um gole. Meu Deus. Eu não bebo nada. É incrível, nosso casamento foi assim, ó, sem álcool, foi maravilhoso, a gente não tomou nada. Bênção. Então, eu entendi que o Espírito Santo foi me limpando. Sim. Só que mesmo aí foi que eu caí no ocultismo. Então, não é porque a gente batiza, É. entendeu? Esse que é o ponto. Não é porque você batiza que você não vai cair no Isso. engano. Eu caí, ainda levei meu marido pro engano. Meu Que já era convertido antes de me conhecer. Então, começou a nossa história assim. Como eu morava em Floripa, Floripa é um lugar que tem muitos cristãos, pra honra e glória de Deus, mas também é um lugar muito místico, né? O misticismo, religiões igual a Umbanda, Sim, é eu mais entrei forte lá. lá, né? Ela tem muitas estátuas, muita crença das Sim. pedras, do sal grosso. Então, lá é muito fácil você cair no engano. Então, eu me converti, fui aqui pra Bauru, na casa da minha mãe, e voltei a morar em Floripa. Eu só vim pra me batizar. Mesmo que eu voltei diferente, havia um processo pra acontecer. E nesse processo foi onde eu caí no engano de novo. Ai, meu Deus. Então, eu batizei e continuei morando lá, com meu ciclo de amigas. Eu já era psicóloga e falei, eu quero me especializar em algo. Por que não fazer uma constelação familiar? Vou começar o curso, né? Porque a constelação foi me vendida como honra pai e mãe. O pai da constelação familiar, que é Bert Hellinger, ele é um ex-padre. Tem tudo a ver, por que não, né? Então, na minha cabeça, sim. olha só, acabei de me converter. Eu não tinha discernimento. Sim. Então, eu vi uma amiga minha fazendo, achei legal. Fala sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem onde? Tem na Bíblia. Isso. Nossa, tem tudo a ver. Então, entrei para fazer o curso de constelação. E nisso, todo o meu ciclo de amigas era de constelação. Porque eu tinha saído do mundo da rave. E comecei a conhecer o mundo das terapias. Sim. E o mundo das terapias em Floripa me levou até a constelação familiar e as outras formas de ocultismo. Então, nessa janela de tempo, eu fiquei em Floripa esses 7 anos. Eu te falei que eu fui pra Umbanda. Fui tomar ayahuasca, sabe o chá, igual o Santo Daime. Nunca ouvi falar desse chá. Eles chamam de uma medicina, né? É a medicina dos índios, que você toma, e vai lá longe, transcende, enfim. É uma viagem. E eles acham que é uma medicina pra te levar a autoconhecimento. Eu fui 3 vezes, né? Deus amado, ele teve misericórdia de mim. Meu Deus. Porque eu fui tudo isso em busca do meu pai. E quando você tomou, o que você sentiu? Ai, eu senti muitas coisas, porque como eu usava droga, eu É a acho mesma coisa, ou não? honestamente, é a mesma coisa. Só que a ayahuasca, o povo que assistir vai xingar, porque a ayahuasca eles vão falar assim, essa louca não sabe que é uma medicina? Porque a ayahuasca é o cipó de uma planta misturado com outra, vem da terra, né? Sim. Então eles usam a desculpa, se vem da terra, é terra que foi criada por quem? Por Deus? Meu Deus. Uai, por que não tomar então, né? Meu Deus do céu. Você entende como um abismo leva o outro? Com certeza. E o que que você sente? Tem gente que fala que vê o vô, a avó, que vê o parente que já morreu. Você vê tudo em 3D, vê imagens. Se saísse do seu Você viaja mesmo. seu corpo, né? Eu passei muito mal, muito mal. Graças a Deus, o Senhor me deixou passar mal para eu nunca mais voltar. Sim. Então foi nessa janela aí. Mesmo convertida, eu continuei caindo no engano. Esse que é o ponto, porque eu me converti sem entender a palavra. Sim. E, gente, a libertação é o que eu falo, não é você batizar.
você batizar, você aceita Jesus, você entrega teu espírito para Jesus, só que a libertação é na alma. Isso, vai ter um processo, não é de um dia pro outro, né? Batizei, pronto, entendi tudo. É. Se fosse assim, tava todo mundo bem, né? Não é assim, infelizmente, né? Tem um processo, né? Sim. E aí, ok, então conheci o meu marido, que era meu namorado, e ele começou a me questionar dos meus hábitos. Então fui abandonando alguns hábitos, droga, bebida, cigarro, não me envolvi mais. Sim. Quando eu conheci a constelação familiar, ele também conheceu comigo. Então nós dois entendemos que era uma coisa boa. Não foi só eu que caí, ele também caiu. Uma amiga minha fazia, eu achei maravilhoso, inclusive essa amiga também renunciou. Glória a Deus. Glória a Deus, ela renunciou junto comigo, assim, no mesmo mês. Sim. O Senhor falou com nós duas. E foi quando eu mergulhei na constelação. E aí eu comecei a ganhar mais. Eu bati meus primeiros 10 mil no mês com constelação. Eita. Então, pra mim, eu falei, meu Deus. Eu não vendia isso como psicóloga. Sim. Aí com constelação, como assim? Eu fiquei feliz, né? Tô no lugar certo, na profissão certa, me encontrei. E aí, nesse meio tempo, eu e meu marido estávamos namorando em fornicação. Ele conhecia a palavra, ele era batizado desde os 17 anos. Olha. Eu não, eu tinha acabado de me batizar. Só que tem muita gente que é da igreja, começa a namorar. E tem as relações, mora junto pra dividir aluguel. Enfim, a gente chegou até a morar junto e não deu certo também, pra honra e glória de Deus. Aí o que aconteceu? O meu marido, ele me chamou pra mudar de cidade. Falou, a gente vai casar, vamos morar em São Paulo. E eu já estava fazendo constelação. Depois eu vou explicar o porquê que é constelação ocultismo. Sim. Mas só pra Não, isso andar na comecinho, linha, né? isso, Cronológica. Isso. Meu marido falou há 2 anos atrás que a gente ia mudar pra São Paulo. E eu fiquei furiosa, porque Floripa era tudo pra mim. Floripa foi onde eu comecei a viver o luto do meu pai. Floripa foi onde eu me descobri. Então eu fiquei furiosa, não queria vir pra cá. E ele insistiu e eu falei, olha, pai, se for da sua vontade, vamos. Viemos morar aqui, moramos juntos antes de estar casado em fornicação. Pecado, né? E estávamos em pecado. Então, olha, um abismo leva o outro, é uma humilhação, viu? Porque o inimigo, quando ele começa a te pegar, ele te pega em tudo. Vai levando, né? Meu Deus do céu. E aí, eu cheguei aqui, foi quando tudo começou a mudar. Quando o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito forte. Porque aqui, em Alphaville, tem muito crente. Esse que é o negócio, por isso que ele me trouxe pra cá. Porque lá em Floripa, eu era mais crente do grupo. Aí eu cheguei aqui, eu era menos crente do grupo. Meu Deus. E aí eu entendi que o Senhor tava querendo me transformar. Então, a primeira coisa que o Senhor começou a falar comigo quando eu cheguei aqui foi a respeito da castidade. Que tava errado, que a gente tava em fornicação. O Senhor começou a falar muito comigo. Eu comecei a ouvir a palavra a respeito do sexo em Floripa, mas foi aqui que eu e meu marido, que a gente viveu a castidade mais de 1 ano morando juntos. Então o Senhor me interviu, aí eu falei com ele, meu marido conhece a palavra, né? Não, tudo bem, vamos fazer isso. Então foi a primeira coisa, né? O pecado do sexo. A gente tirou da nossa vida. E aí foi quando a gente conseguiu casar, né? Porque a gente tinha um período de muitas brigas por conta do sexo. Às vezes a galera acha, ai, não tá dando certo. Não é porque tá dando certo, é porque você tá pecando. E aí você tá cheio de demônios em volta da sua cama. É brecha, né? É brecha. Foi a gente casar, nunca mais teve problema. Antes de casar, era uma loucura. Por quê? Porque a gente tava em brecha, né? Quando a gente foi tirando, o Senhor foi mudando o nosso relacionamento até que a gente casou. E aí, antes do meu casamento do civil, que foi há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, foi quando o Senhor me alertou da constelação familiar. Eu estava fazendo constelação online. Eu já tinha passado, então, por sendo de Umbanda, Espiritismo. Eu já tinha passado por Ayahuasca. E as terapias que estão ligadas com o ocultismo, eu não tinha entendido ainda que estava ligado com o mundo espiritual maligno. Que é constelação, hipnose, tudo isso eu fazia, Theta Healing, Reiki. Então, eu usava todas essas técnicas como forma de autoconhecimento. Porque na minha cabeça, acredito na cabeça de muita gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai orar para Deus, mas Deus dá as ferramentas aqui na Terra, é o que o pessoal diz, né? Isso. Se Deus tá dando a constelação, por que eu não vou fazer? E ainda de quebra eu vou honrar minha mãe, que eu tinha problema com ela. Olha só, mandei super bem, né? Na cabeça do jovem.
Aí, o que que aconteceu? Eu fazia a constelação online, só que com pessoas. Então, só pra galera entender, quem não sabe, a constelação com pessoas, abre-se um campo onde cada pessoa vai estar representando a família do constelado, Isso, né? isso. Então, vamos supor que ia constelar você. Isso. Repreendido. Misericórdia. Misericórdia. Você era a constelada, né? Hum. A cliente. Aí você chegava pra mim com a demanda do dinheiro. Muita gente chegava com a questão de quero fazer mais dinheiro e tem uma trava. Ah. Então, era mais pesado ainda, porque eu estava ajudando as pessoas a terem dinheiro e esse dinheiro vai saber de onde que estava saindo pra elas conseguirem, né? Deus, sim. Pois é. E aí as pessoas chegavam, eu quero, o dinheiro chega, mas não fica, tinha essa demanda. E também tinha a demanda do não sei fazer dinheiro, tem uma trava que eu não sei. Então a pessoa chegava pra mim, Júlia, eu quero fazer dinheiro. Então eu fazia uma anamnese com ela e entendia qual que era o histórico da vida dela, certo? Sim, sim. Até levar pro campo de constelação. Então vamos supor que a mãe dela foi presente, o pai dela não, o vô dela faliu, a avó dela jogou na loteria, enfim. A gente vai vendo que tem um histórico aí, né? Sim. Tô inventando. Na hora da constelação, eu abri um campo e eu não sabia que esse campo era um portal. Eu achava que era um campo energético. Porque eles explicam que um campo morfogenético existe na constelação. O que seria esse campo morfogenético? A energia da família da pessoa está aqui. Eles não acreditavam que era espiritual. Essa é a explicação. Tem até uma explicação dos macacos numa ilha. É uma explicação bizarra, eu não vou nem contar para não confundir a galera. Mas, enfim, eles chamavam de campo morfogenético, ou seja, de gene e energia. Então, a energia do gene da pessoa estava ali. Então, quando eu fazia o campo de constelação, precisava de pelo menos umas 7, 8 pessoas. Então, você era constelada, você assistia a sua vida de fora. Sim. Contando aqui, tá na cara que é ocultismo, né? Engraçado, Com mas... certeza, né? mas na hora que eu explicava, não parecia. Só de você falar que coisas... É coisa do mal mesmo, né? Mas tinha muito resultado, Sim, tá? sim. Tinha muito resultado. É muito espiritual, né? A gente entende que nem tudo que funciona vem de Deus, né? Sim. Então, não é porque tá funcionando igual a ayahuasca, né? Que eu consagrei na época. Meu Deus, eu tô consagrando um chá pra ver gente, né? Funcionava, mas não significa que vem de Deus. Não vem, né? Os mortos não... Porque Satanás também tem poder pra te enganar. Sim. Satanás também tem poder pra falar da sua família. Então, quando eu abria o campo, minha mãe sempre em oração por mim. A minha mãe, olha, eu vou te falar, tem um lugar no céu. Sempre em oração. Aí, nos atendimentos, demorava 1 hora por sessão em média, 1 hora, 1 hora e meia. Então, você chegou pra mim com a demanda do dinheiro. E aí, eu colocava ali uma pessoa para representar sua mãe, uma para representar seu pai, uma para representar o seu dinheiro e uma representava o oculto, que era a raiz do porquê você não ganhava dinheiro, tá entendendo? Sim. E aí você perguntava. Cada pessoa começava a sentir uma sensação. Então o pai sentia vontade de vomitar, a mãe vontade de chorar, enfim. E aí eu colocava uma pessoa para representar você. E essa pessoa que representava você sentia as mesmas coisas que você estava sentindo no momento. Então, se você estava com dor de cabeça, ela também sentia. Nossa. Se você tem vontade de chorar, ela também tinha. Tudo isso pela explicação da energia do campo, Sim. né? Entendendo que aqui havia um espírito de adivinhação também, Meu Deus. né? Então, era isso que eu fazia e eu comecei a me posicionar como consteladora cristã. E imagino que foi por isso que o Senhor teve misericórdia e me interviu, porque além de ser consteladora, eu estava enganando o povo dele, né? Sim. Comecei a fazer muito dinheiro enganando o povo dele. Então, o campo de constelação, o objetivo era você descobrir o oculto do porquê a pessoa não estava ganhando dinheiro. Ou o oculto do porquê a pessoa tinha problema com a mãe. Você, quando olhava para a raiz oculta do problema, você solucionava. Então, a gente até falava para a pessoa assim, ela olhava de frente para o problema. Olha, aquele é o problema. Quando você perguntava para a pessoa, tá conseguindo entender? Porque é bem complexo. Tô, Tá. sim. Porque eu pergunto, porque tem muita gente que até na hora de eu fazer a venda não entendia. Não, eu tô sim. Então você perguntava para a pessoa que representava o dinheiro. O que você tá sentindo? Aí a pessoa respondia, eu não consigo ficar perto dela. Você entendia que você tinha um problema com o dinheiro.
Oh, Então, eu fazia a pessoa fazer as pazes com o dinheiro. meu Deus. Então, ela olhava pro dinheiro dela e falava, agora você pode vir, agora você é bem-vindo. Ela olhava, por exemplo, pro vô que perdeu na loteria e falava, eu deixo isso com você. Foi você que perdeu, não fui eu. Era um disfarce de quebra de maldição hereditária, Sim. do jeito errado. Sim. Inclusive, eles até comparam maldição hereditária com a constelação. Tudo eles tentam linkar com a Bíblia. Meu Deus. E aí, Pra enganar. e né, dentro de 21 pessoa. dias, a pessoa me mandava uma mensagem depois falando, Júlia, ganhei 100 mil em uma semana. Esse foi o maior resultado que eu recebi. Foi, Nossa. eu ganhei 100 mil em uma semana, eu te agradeço muito. O outro, Júlia, eu fiz não sei tanto de dinheiro. E as pessoas começavam a E ter não sabe de resultado. onde vem esse dinheiro? Ou ele... Misericórdia. Porque Misericórdia. não é de repente que vem 100 mil Porque pra não é sua só conta. Deus que vai te ajudar a prosperar. O diabo também te dá dinheiro, poder, fama. E é uma coisa, como eu falei antes, vai embora rápido, né? Você ganha fácil e vai embora fácil, né? Não prospera. Não prospera. E aí eu levei meu marido também pra isso, olha só. Aí meu marido foi também, participava dos campos comigo, apresentou até pros alunos dele. Isso foi virando um negócio muito maior. Sim, sim. E eu me posicionando como cristã. Porque nesse caminho que eu tava atendendo, eu já tava com tempo de Bíblia. E minha mãe orando por mim. E meu nome no altar com as pastoras que ela me pediu pra orar por mim. Sim, sim. Então o negócio começou a mudar. Diferente de algumas amigas minhas que não têm pai crente, que estão até hoje na constelação, que pararam de falar comigo, eu tive a sorte dos céus de que minha mãe era crente. Porque eu acredito que uma mãe ou um pai orando por você, você desperta mais rápido. Sim, sim. Quando eu falei que eu ia renunciar à constelação, que eu vou chegar nessa parte, muitas pessoas pararam de falar comigo, me chamando de religiosa. Não falam mais comigo até hoje. Já outras renunciaram junto comigo. Então, foi muito assim, mesclou, sabe? Então, e beleza, estava atendendo. A demanda começou a aumentar, as pessoas começaram a me indicar e eu comecei a ter nome. E aí, até que um dia, eu não sei o que aconteceu, uma cristã foi fazer constelação. Sim. E ela pediu pra sair. Ela falou, eu vou sair porque esse ambiente não é pra mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu também sou cristã. Ah, é? Como é que ela quer sair de um negócio? Aí eu chamei ela e comecei a falar, isso não é religião, não é espiritual, isso é apenas energia, você é um átomo. Olha só, Satanás, ele é... Deus. Você é um átomo, você é um ser de aquelas energia. ciganas que Aí eu vou te falar. ela fala assim, gente, quando é com cliente, esse negócio de energia. Isso, carta, porque não se sei o quê. você é o ser energético, como que você não vai sentir as informações do campo? Isso não tem nada a ver com o espiritual, pode ficar tranquila. Ela, não, eu não quero fazer mais. E ela saiu, deu no pé, né? Esperta ela. E eu fiquei lá pensando. Daí o que aconteceu? Eu fui num retiro, minha amiga que fazia constelação ficou possuída, enfim, foi longa história, né? É a que renunciou comigo. Ela ficou possuída e uma galera começou a falar pra ela lá no retiro que constelação não era de Deus. E aí eu peguei e falei pra ela, nossa amiga, que viagem, acho que esse povo é muito religioso, né? Tudo bem. Ela é amiga, viagem, né? Vamos continuar, vamos seguir. Então o senhor tava tentando falar com a gente de pequenas maneiras, Sim. mas a gente não tava querendo escutar. Isso eu já morando em São Paulo, aqui em Alphaville. E aí o que aconteceu? Eu fui no cinema com essa minha amiga, eu não lembro o nome do filme, mas era um personagem... Ele tava falando que ele renunciou ao videogame pra viver uma vida com Deus, porque o videogame tava no lugar de idolatria. Era um filme que deu o que falar na época, um filme cristão. Não lembro o nome agora. Sim. E aí, eu lembro que na hora que ele renunciou ao videogame, eu perguntei pra Deus assim, pai, eu tenho que renunciar ao meu trabalho? Porque aquela menina saiu do campo. Uma amiga minha já tinha me falado que sentiu que eu ia renunciar ao meu trabalho. Eu achei que ela tava louca. Ela foi muito usada também. Ela falou, eu tô sentindo que você vai renunciar a isso aí. Ignorei ela também. E eu assistindo o filme perguntei e me deu vontade de ir ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu perguntei, pai, por algum motivo que eu não sei qual, eu vou renunciar ao meu trabalho? Quando eu voltei pro cinema, o personagem disse, sim, tem que renunciar. Nossa. Aí eu, tá. Pode não ser comigo, né? Às vezes você tá falando com o personagem. Coincidência, né? Beleza? E eu fui perguntando a Deus ali no filme e o personagem respondia coisas parecidas. Sim. E eu falei pra essa minha amiga, amiga, eu tô um pouco preocupada.
Eu tô achando que Deus quer que eu renuncie, mas eu ainda não sei o porquê. Por que que o Senhor não quer que eu renuncie? Daí ela ainda falou, não, amiga, se você tiver que largar seu trabalho, você passa seus clientes pra mim. Tipo assim, se não é bom pra mim, não vai ser bom pra ela, né? Mas tudo bem, ela também tava cega e tudo bem. E eu já tinha feito campos presenciais, estava fazendo em média 1 ou 2 por dia, porque cansa muito. E eu comecei a descobrir, nesses campos de constelação, coisas muito sérias das pessoas, tipo o assassinato de um pai, aborto da mãe. Aí eu perguntava e a pessoa falava, sim, a minha mãe abortou mesmo. Eu comecei a realmente adivinhar e eu chamava isso de intuição. Tem constelador que fala, não, constelação não tem espírito de adivinhação. Tem sim. Tem porque eu cheguei a adivinhar muitas coisas. E não é intuição e não era o Espírito Santo me avisando, porque ele não estava ali. Então, por exemplo, a pessoa chegava em mim, Júlia, eu tenho um problema sério com meu irmão, eu quero saber a raiz disso. Então, mas você sabia que seu irmão teve um problema com a sua mãe, porque a sua mãe abortou o irmão antes dele? Eu comecei a descobrir muitas coisas. Eu achava que eu tinha um superpoder. Coitada. Nossa. E aí a coisa começou a ficar sinistra. E eu comecei a me perguntar, e se eu começo a falar coisas para as pessoas e elas contam para os familiares querem me processar, né? Eu, por exemplo, eu conseguiria descobrir adultério. Seu esposo tá te traindo? Sabe assim, eu conseguia falar coisas e eu achava que era um superpoder, um dom. Só que hoje a gente entende que era um espírito de adivinhação, né? Eles ficam falando no nosso ouvido, a gente vai lá e fala. Então eu começava a descobrir muitas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu ia para um evento de uma amiga minha. E nesse evento, a minha amiga também fazia constelação comigo. E ela já estava mais acordando. Ela começou a assistir os vídeos da Nath, a Nath Rezende. E aí, ela já estava acordando e falou para mim, amiga, assiste esses vídeos. E eu não quero que você faça constelação no meu evento. Faz outra coisa. E eu me senti super mal. Falei, como assim? Ela tá falando que o meu trabalho não é de Deus, eu sou convertida. E aí, eu cheguei lá e falei, tá bom, eu não vou fazer constelação, não vou abrir campo aqui. E fiz um exercício sistêmico, que era colocar o pai, pegar uma pessoa e colocar como pai, uma pessoa colocar como mãe, e pedir só pra essa pessoa falar as coisas pros pais, estando eles vivos ou não. Só que mesmo assim virou um campo. O pai começou a sentir o que o pai dela sentiu. Aí a mãe já começou a se conectar com a mãe dela, e aí ela falava, meu Deus, a minha mãe fala exatamente assim, e aí virou um campo. Sem querer, aquele exercício virou um campo de constelação. Sim. E aí eu Falando com pessoa que já morreu, tudo, sentindo. E isso já virou um campo. E ela tinha pedido, não faz constelação. E pra mim, eu não tava fazendo constelação. E aí eu lembro que teve uma mulher que eu fiz ali o exercício com ela. Eu chamava assim, aleatório. Eu falava, vem você aqui, vem você aqui. Você é o pai, você é a mãe. E eu falava, agora olha pro seu pai e fala tudo que você quer falar. Olha pra sua mãe e fala tudo que você quer falar. E aí eu senti e falei, olha, tem mais uma pessoa que você tem que falar. Uma pessoa que não tá aqui. Meu namorado, ele morreu. Misericórdia. Aí eu falava, tá faltando mais alguém. Dela, eu abortei. Então eu tava com esses espíritos de adivinhação na minha volta. Sim, sim. E de fato, ela falou umas palavras pro namorado, falou umas palavras pro filho. A gente falava pra despedir, né? Então você vai olhar pra seu filho, eu me despeço de você, eu te amo. Era tudo muito bonito na prática. Por isso que muito crente cai. Então ela olhou pro filho, se despediu, olhou pro ex, se despediu. Hoje ela casou. Então assim, se você olha, na prática e na teoria, funciona. Parece. Só que depois de um tempo não funciona muito bem, porque o que você tem ali não é eterno. Aquelas pessoas que prosperaram não estão ricas até hoje. Você entende? Sim, sim. É um alívio imediato. É. Então eu comecei a ter esse superpoder. Porque não tem Deus, né, aí, por isso Não, não tem. não vai. Não vai. É um Só um sobrenatural sem momento, Deus. É. E aí a minha amiga falou, amiga, eu falei pra você não abrir campo aqui, isso aqui virou um campo. Eu falei, virou? Aí ela virou um campo energético. Tá todo mundo sentindo, amiga. Olha isso aqui, virou uma constelação. Eu voltei pra casa, fiquei assistindo os vídeos da Nath e falei, quer saber? Eu vou ter que tomar uma decisão, porque tá todo mundo que é crente tá falando que isso aqui não é de Deus. E nesse evento da minha amiga, era um evento de 3 dias, era uma mansão de mulheres. Sim. Nesse evento, chegou uma mulher que eu também acho que foi enviada por Deus. Ela foi conversar comigo lá embaixo, eu falei pra ela o que estava acontecendo. Eu falei, olha, tem umas pessoas falando que meu trabalho não é de Deus, o que você acha? Dela, olha, Júlia, toda vez que eu marquei de fazer constelação com você, eu não consegui.
Sempre acontecia alguma coisa pra eu não fazer a constelação com você. E ela era super crente. Deu, nossa, mas o que tem de mais no meu trabalho? Daí eu comecei a contar pra ela o que eu fazia. Eu falei, olha, eu descubro que de oculto tá travando a sua vida. O que tem de mais? Você honra seu pai e sua mãe. Você consegue olhar pra sua mãe como grande. Olha o seu pai como grande. Coloca eles no lugar certo. Aí ela me fez o primeiro questionamento, que eu falo que foi a primeira quebra, assim, da cegueira. Ela disse assim, mas quem você pensa que você é? Bem assim. Quem você pensa que você é pra adivinhar o que tá empacando ou não a vida da pessoa? Se Deus não mostrou pra ela, por que você vai mostrar? E foi ali que eu entendi. Foi a primeira escama que caiu dos meus olhos. E eu lembro que nesse processo, eu liguei pra minha pastora e pedi pra minha pastora me ajudar, né? Lembra do episódio do cinema? Sim, sim. Eu tô tentando cortar em ordem cronológica, mas é bem complicado. Não tem problema. Se lembrar... Lembra do episódio do cinema? Sim, lembro. Eu cheguei a comentar com a minha pastora, que falei, pastora, eu acho que Deus tá pedindo pra eu renunciar ao meu trabalho. Dela, filha, mas não tem sentido Deus pedir pra você largar a psicologia. E eu não quis contar pra ela o que eu tava fazendo. Aí ela, vamos orar? Eu, vamos. E aí ela, filha, Deus tá me mostrando aqui que você tá abrindo um portal. Nossa. Aí eu já associei com o campo, deu. Putz. E ela, filha, Deus tá me mostrando que um portal tá sendo aberto e você tá mexendo com o mundo espiritual. Só que eu não vou te convencer de nada, porque Deus me mostra você ajoelhada pedindo perdão. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí nesse evento da minha amiga, quando essa mulher começou a me fazer essas perguntas, foi quando começou a cair. Você foi encaixando tudo. Foi, eu fui juntando quebra-cabeça. E ali ela falou assim, que soberba sua achar que você vai abrir um campo, resolver a vida de alguém, fazer essa pessoa ganhar dinheiro e ainda assim chamar isso de bíblico. Não. E foi quando o Senhor começou a falar comigo grandemente ali, eu ajoelhei e pedi perdão, como aquela pastora falou que eu faria. Então eu já estava assistindo os vídeos da Nath, essa mulher já me fez esses questionamentos e eu voltei para casa perplexa. Falei, já sei, eu vou mudar o nome, não vai me chamar Constelação e eu vou chamar de outro nome. Ainda assim, eu tava na negação. Ah, você não queria aceitar. Menina, não negar, queria né? aceitar que aquilo era demoníaco. Sim. Então, eu fui pra igreja, pra The Alpha, fui orar. Assisti o culto inteiro, ali perto do final do culto me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu fui ao banheiro, quem que encontro? A Nath Rezende. Ih, meu Deus. Aí pronto, né? E ela lavando a mão assim. Aí eu, você é a Nath? Primeiro eu fiquei pensando, será que eu vi tantos vídeos dela esse final de semana que eu tô achando que é a mulher, tô tendo alucinação com ela, né? E aí eu pensei, é ou não é a Nath? Aí eu falei, quer saber, vou perguntar, né? Falei, você é a Nath Rezende? Dela, sou, daí eu... Meu Deus, alguma coisa tá acontecendo aqui. Deu, olha, eu passei o final de semana vendo seus vídeos de constelação e eu tô vendo que isso aqui é engano e não sei o que dela. Então vamos orar agora. Nossa. Ela vem aqui. Chamou uma outra da equipe dela e começou a orar. E eu repreendi Mamon, porque eu entendi ali que havia idolatria com dinheiro, né? Sim. Que eu não tava querendo abrir mão do que eu tava ganhando. Sim. E os consteladores, pra entender que o que eles estão fazendo é ocultismo, a adivinhação e renunciar a Mamon é um outro nível. Então ali a Nath fez eu renunciar a Mamon. Não foi tocado no assunto espírito de adivinhação, fui estudar depois. Mas eu renunciei ali com ela. E eu senti uma opressão muito grande, eu tremia, eu senti que saiu um peso espiritual das minhas costas. Agradeci a Nath, voltei pra casa e comecei a falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou avisar todo esse povo que eu fiz com eles? Como que eu vou fazer, meu Deus? Comecei a chorar, entrar em desespero. Eu fui ler a Bíblia. Em Deuteronômio 18:10, diz que o Senhor abomina qualquer tipo de magia, Sim. adivinhação, mediunidade. O Senhor não quer isso. Ele não quer que ninguém queira ser como ele. E uma das vendas que caiu foi que eu estava sendo como Eva, né? Porque Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que era do bem e do mal. Então. E Deus falou para Eva, não coma, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. E aí, o que a serpente falou para ela? Você pode comer. Ele tá falando isso porque ele sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Isso. Então, eu entendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E o papel de um constelador, mesmo que ele queira se colocar em humildade,
Não é tentando ser Deus? Isso. O que eu fazia não era tentar ser Ter Deus na vida poder das ali, pessoas? né? Ter poder, adivinhar, resolver. Isso. Aí os consteladores falam, não, mas você é um facilitador. Não, não é esse o lugar de um constelador. Não é assim. Porque você tá num lugar de adivinhação. Você tá abrindo um portal. Você tá entrando em contato com a energia dos mortos. Isso, que nem, né? Nem pode, né? Nem pode, porque o Senhor abomina. São demônios. Eu tava mexendo com Que demônios, meu morreu Deus. já foi, não volta, você não tem autoridade de trazer morto nenhum a esse mundo, Pois é, menina. né? Aí, Só é Deus que é acima de tudo, né? Ele é dono da vida, né? O dono é a morte, né? Que ele traz tira você daqui, né? Que você morre, né? E ele dá a vida àqueles que estão mortos, né? verdade. Só ele que tem poder sobre cima de tudo isso, né? Não a gente não tem poder, né? O inimigo ele põe na cabeça que a gente tem poder para aquilo, para o que você está fazendo, né? Mas não tem nada, aquilo é tudo enganação, né? Ainda mexendo no mundo maligno, né? Mexendo no inferno ainda. Eu vou te falar. O diabo não mata, mas humilha. Humilhada. Daí, ok. E nisso, eu e meu marido, a gente decidiu que a gente ia dar um tempo da nossa relação. Olha só, as coisas estavam de mal a pior. Peraí, foi isso mesmo? Ou foi que você falou sobre... Ah, não, foi isso mesmo, né? Que você queria falar com as pessoas, o que você ia fazer, e abriu a Isso, o que eu ia Bíblia. fazer? Isso. Ah, você abriu Eu a comecei a Bíblia. estudar Deuteronômio e Sim. tudo mais. Nisso, eu e meu marido demos um tempo, porque a gente não sabia se ia casar ou não. A gente já tava morando junto fazia um tempo. Teve a questão da castidade. Então, ele saiu de casa. E eu fiquei sozinha. E aí, foi quando eu comecei a surtar. Eu tive surtos psicóticos. E aí, eu comecei a surtar mesmo. Eu comecei a... Meu Deus, o que tá acontecendo? Onde foi que eu me meti? Sim. Aí, foi quando começou a síndrome do pânico, né? Então... Eu abri uma live na semana seguinte, contei tudo o que aconteceu, pedi perdão pra todo mundo ao vivo. Falei tudo que tinha feito. Teve gente que veio pedir dinheiro de volta. Teve gente. Menina, Meu Deus, sério? olha, foi uma loucura. Meu Deus. Foi uma loucura. A pessoa pedindo dinheiro de volta. Tinha gente falando que eu enganei. Tinha gente me agradecendo, renunciando junto. Olha, Foi de Deus, sabe? E ali eu falei sobre essa questão da soberba, de querer ser como Deus. E que muitas vezes a gente cai porque a gente quer saber mais do que aquilo que Deus está permitindo que a gente saiba. E isso acontece em várias ferramentas, como hipnose. Não tem sentido você hipnotizar alguém para voltar lá atrás, né? Não. Gente, se fosse para voltar, Deus já teria Deus te já voltado, irmã, né? Meu Deus do céu. E eu fiz curso Deus de ensina, hipnoterapia. Sim. Deus ensina. Tem na Bíblia, né? Tudo. O povo quer voltar atrás, o passado. O passado já foi, agora é o presente e o futuro que pertence a Deus, né? Meu Deus do céu. Então, eu passei por hipnoterapia, reiki, teta healing, todas essas ferramentas místicas. Eu fiz curso, eu fazia... Enfim, eu passei pela mistura, né, da questão da psicanálise com Deus, da psicologia com Deus. Hoje eu não tenho nada contra os psicólogos, contra a área da saúde. Eu só acho que a gente não tem que misturar, que foi como eu aprendi. Como o senhor também foi mostrando no meu coração, através da escola que eu fiz com a Nath. Então, hoje, como psicóloga, é o que eu falei pro seu esposo. Sim. Eu atendo como psicóloga, eu não misturo as coisas. E se o senhor também falar amanhã, para de atender, eu paro, entendeu? Sim, sim. Você é obediente a Deus agora, né? Você obedece e tem temor a Ele. Sim, eu tenho temor a ele, porque a constelação é sim demoníaca. Sim. Abre portais sim. E a pessoa que tá constelando ali, ela tá levando pra dentro da casa dela demônios. Então, Lilith, sim, são principados que governam através e me usaram de marionete, né? São principados e potestades que nos usam, né? Isso. Ali de fantoche pra enganar o Sim. povo. Ai, meu Deus. É isso que o demônio faz. É isso que o As demônio pessoas de bonequinho, né? Fala o que quiser, depois joga lá e acabou. E aí eu Meu fiquei Deus. 1 ano doente. Eu fiquei, acho que 7 meses eu quis suicídio, tá? Eu cheguei no ponto. Depressão. Eu entrei em depressão. A minha família vai saber agora disso, porque eu não quis sabe, contar. sim.
eu passei só com meu marido. Eu falei pra ele, não casa comigo, porque eu quero tirar minha vida e não tem sentido, você vai casar viúvo. Isso é que eu falava chorando. E eu não sei o que deu nele de casar comigo assim, tá? Porque tem homem que poderia fugir, já tá na castidade. Essa mulher tá louca, mexeu com um monte de coisa. Agora tá dizendo que tudo que ela tava fazendo é pecado. Então, assim, olha, eu entrei num surto psicótico muito grande. E eu falei pra ele, a gente não devia casar, porque eu não me reconheço no espelho. Eu entrei em crise de identidade, depressão profunda. Não queria sair de casa, achava que ia morrer. Meu Deus. Então, o que eu entendi? A pastora Tânia Teresa, ela fala muito sobre isso. Que as pessoas que mexem com o ocultismo, elas tendem a ter as consequências do pescoço pra cima. Bruxismo, TDAH, doenças Sim, mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dissociação da realidade. Por quê? Porque são demônios que ficam na tua mente. isso. E foi o que aconteceu Tava comigo. atuando ali também, né? E ficou, né? Eu tinha uma amiga que falou pra mim, tem gente rindo de você porque você tá largando tudo que você construiu por causa de religião. Enviada de Satanás pra falar isso pra mim. Eu honro a vida dela. Mas não tem nada a ver. O Satanás, ele usa quem ele quer. Me usava também, né? E quando ela falou aquilo pra mim, me magoou de uma forma muito grande. Porque eu falei, cara, eu até cheguei, antes de renunciar no banheiro com a Nath, será mesmo que eu não tô religiosa? Mas não, eu não estava. Havia um espírito de adivinhação do meu lado. Haviam portais sendo abertos. Haviam vidas sendo tocadas pelo maligno. Sim. Sem falar que as 3 leis da constelação é equilíbrio, que é a lei da troca, hierarquia e acho que tem mais uma que agora eu não lembro, lealdade. Essas leis não são bíblicas. Por exemplo, existem essas 3 leis que regem a constelação familiar. E a lei do equilíbrio diz que nós temos sempre que estar em equilíbrio. Então, inclusive, você encontra nos livros de Bert, se o seu marido te trai, você trai também, que assim vocês ficam iguais. Se você xinga, ele tem que te xingar também. É engraçado. Isso aí, como né? que o pessoal ousa dizer Meu que Deus constelação é do bíblica? céu. Inclusive, eles não te ensinam a pedir perdão, porque você se rebaixa quando você pede perdão. Olha só. Então, no campo, você é E a ensinado a Bíblia dizer... fala que tem que pedir perdão. Exato. Não esperar pelo outro vir pedir perdão. Você tem que ir lá e pedir. Não interessa nem Você se vai tá estar se certo. libertando, né? E a pessoa também. Você pede perdão, Deus está aí, né? E enquanto você não pedir perdão, nada flui na sua vida. Exatamente. Entendeu? Deus não vai estar assim em você, né? Porque vai existir mágoas, rancor, ódio, né? Até você pedir perdão. Mas no campo... E ele não pode pedir perdão, então, nesse campo aí. Não pode. Porque você vai estar se rebaixando. Meu Deus do céu. Você tem que dizer, eu realmente sinto muito. O Satanás tentando copiar Deus. Né? Eu realmente sinto muito. Então, por exemplo, um pai, eles ensinam no campo que não pode pedir perdão pro filho, porque o pai é maior. Então, se o filho é menor que o pai, Sim. o filho pede perdão pro pai. O pai só pode dizer, eu sinto muito. Então, seu pai te estuprou, não podia pedir perdão. Olha. Quando a gente tá lá no campo, o pai tinha que dizer, eu sinto muito, eu também passei por isso. Olha só. Eu também passei por estupro, porque normalmente o pai que estupra ele também foi estuprado. A gente entende isso até na área da psicologia, né? Só que ali no campo ele falava, eu sinto muito. E aí o filho, eu também sinto muito. E ficava lei do equilíbrio. Então a lei do equilíbrio era em tudo. Menos em pai e mãe, porque eles entendiam que pai é maior. Sim. Só que se a sua amiga te fez mal, ela não tinha que te pedir perdão. Ela tinha que dizer sinto muito, entendeu? Sim. Então, isso não é bíblico. Lei do equilíbrio. Não é. Então, chega a chocar com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. A lealdade sistêmica que eles ensinam é você ser leal aos padrões do seu pai ou da sua mãe. Dá até pra confundir com a Bíblia, né? Então, por exemplo, eles confundem com maldição hereditária. A mãe foi estuprada, a filha também. A mãe é bipolar e a filha também. Então, no campo de constelação, a gente quebrava essa lealdade. Quebrava, né? Eles confundem isso com a questão da raiz de iniquidade, dos erros dos nossos pais. Mas não tá quebrando com Deus, né? Não. Tá quebrando com um tá. constelador sistêmico. Meu Deus, não vai ter feito. Porque você não foi diante de Deus e foi lá, né? Conversou com Deus. Para quebrar isso, né? Deus vinha e trazer a cura, né? Não tá diante de Deus para renunciar a tudo isso. Tá diante de um negócio que Deus não tá, né? Deus não tá nesse meio.
Por isso que nunca vai ser quebrado. Na sua mente tá, né? Que coisa, né? Gente, que coisa mais troncha. Bizarro, né? Pode. Então, confunde com essa questão da maldição hereditária, né? Então, por isso que o cristão acaba caindo. Depois eu vou até falar melhor ali com seu esposo sobre isso. Sim. Vamos entrar profundo, né, na constelação. Isso que vai fazer um tema, né, com você sobre isso. O meu esposo vai fazer, né? Não hoje, né? Não hoje. Não hoje. É que vocês vão assistir aí no seu horário que vocês vão assistir, né? A gente tá gravando aqui, já é a tardezinha. Mas vai ter um tema, né, falando sobre isso. Sobre a constelação, tudo isso com a irmã Júlia, né? Porque a gente entende que precisa entrar mais a fundo, né? Porque tem muito cristão caindo. Tem pastor, hoje tem pastor hipnoterapeuta, pastor que faz constelação. Eu, inclusive, fazia terapia com um pastor constelador. Eita. Você entende a importância de falar sobre esses assuntos? Sim. Então, quando o senhor me alertou, eu renunciei, entrei nesse processo que eu fiquei doente. Mesmo assim, meu marido quis casar comigo, glória a Deus. Glória a Deus. E casou comigo doida. Eu passei a virada deste ano tomando antidepressivo. Dia 31 de dezembro, antes de ir na igreja, eu tava no psiquiatra. Meu Deus. E eu não sabia que eu ia estar aqui, porque a Glória é da segunda casa, eu aqui a primeira. Eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. Esse é o primeiro podcast que eu venho dar meu testemunho depois de tudo isso. Glória a Deus. Então, eu passei dia 31 de dezembro tomando antidepressivo. Passei na igreja. Casei em janeiro. Civil. E aí foi quando Deus me permitiu passar por essas questões mentais. Eu comecei a tomar remédio, melhorei. Parei de tomar remédio, piorei. Então foi uma janela assim. Só que eu mergulhei nos estudos e eu creio que eu fui liberta em nome do Senhor Jesus. Eu também passei por uma ministração de libertação. Fiz minha oferta de remissão. A oferta de remissão, para quem não conhece, é oferta pela culpa. Eu quis semear, porque quando a gente semeia em lugares de trevas... Sim. No Antigo Testamento tinha isso, né? Você levava um cordeiro, né? Isso. Oferecia para Deus. Em Levíticos, Isso né? mesmo. E aí eu fiz essa oferta, a pastora Tânia Tereza fala sobre isso. Eu fiz, inclusive, no ministério dela. E eu ofertei. Foi onde eu comecei a melhorar também. Eu ofertei no reino da luz. Eu comecei a viver buscando mesmo. E eu sempre falava para Deus, não me deixa ser enganada mais. Sim. Só que houve um processo de libertação, né? Até eu estar aqui falando do que eu tô fazendo. Com certeza, tem um processo. Eu acredito que eu fui liberta da opressão que eu sentia. Haviam cobras do meu lado, né? Quando eu passei pela ministração, a pastora falou, vejo o piton do seu lado, né? Que é o que eles chamam do demônio, né? Sim. Das cobras. E é engraçado, porque uma das minhas tatuagens que eu fiz, essa aqui é do centro de Umbanda, eu tenho várias místicas, assim. E eu tenho uma cobra aqui. É muito engraçado Meu como o mundo Deus. espiritual age sem a gente nem perceber. Sim. Por que eu tenho uma cobra no meu braço? Sabe assim? Por que eu Você fiz fez isso? durante esses processos todos que você Fiz estava, durante né? que eu ia pro centro de Umbanda, eu fiz. Sim. Eu fechei braço de tatuagem, não é porque eu usava droga, né? Eu fiz essas coisas. Ah, sim. Foi lá no Então, mundão. Isso Foi aí já é no o mundão que eu passado. fiz, já é passado. Então, hoje eu entendo que até as tatuagens eu já tava com essa Já influência representava. demoníaca. E graças a Deus eu fui liberta de tudo isso. É o que eu falo. Mexeu com o mundo espiritual maligno? Tenha calma. Sim. Aceita Jesus, batiza. Isso. Eu tenho até uma pergunta para você. Quando que você começou, né, a frequentar esse negócio de ocultismo? Ocultismo não. Sobre essa obra que você fazia de constelação. Assim, você nunca sentiu algo assim ruim? Nunca pensou assim? Não tinha nada de falar, nossa, o que você está fazendo não, isso aqui é muito estranho, isso aqui... Nada, eu ainda orava antes. Nossa. Porque o pior cego é aquele que realmente não consegue ver. Porque, irmã, o que acontecia? Eu tava tão cega Sim. que eu olhava pra constelação e pensava, é bíblico. Eu realmente entendia que era... Porque lá em Floripa, a gente falava muito sobre essa questão da energia. Então, eu achava que a gente só tava pegando a energia do espaço. Eu achava que o fato da sua família ter existido já deixou a energia dela. E que você só tava se conectando com a energia da tua família.
eu não conseguia olhar com essa profundidade. Sim, sim. Eu só comecei a perceber quando uma das minhas melhores amigas daqui falou: tô achando que você vai renunciar, esse negócio tem algo de estranho. Quando uma amiga íntima começou a me alertar, foi quando eu realmente Sim, me aí abri. você começou a despertar um pouco ali. Você falou que você lia a Bíblia, né? Você sabia um pouco da palavra. Sabia? Pessoas que focam muito na Bíblia, que lê muito a palavra, tá sujeito a cair nisso aí, como você sabia da palavra, né? Mas você sabia profundo ou não? Eu acho que era mais superficial. Eu lia todos os dias, tá? Só que eu acredito que o Senhor permite mesmo para que você dê testemunho e ajude outras vidas. Então não tem explicação. Tem pessoa que não vai passar por isso, né? Sim. Hoje eu entendo. Eu perguntava muito, Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Para estar aqui hoje alertando outras vidas. Só tem essa explicação. Para que eu aprendesse mesmo. Porque era uma cegueira, Jamile. Sim. Uma cegueira que não dá para explicar. Porque quando eu abri o campo de constelação e atendia mulheres cristãs, eu falava assim. Eu abri e falava, gente, antes de começar eu quero explicar o que eu faço. Isso não é espiritual, não tem ligação com religião. E não me vem falar que isso aqui é do mal, porque isso aqui é uma terapia que vai te ajudar a resolver a sua vida. Era assim que eu explicava. Ah, sim. Parece que convence bem, entendeu? Convence, Não né? convence? Aí você fala, meu Algo Deus. profissional, né? E aí uma amiga até falou pra mim, Júlia, qual que é a diferença entre passar um atendimento com você e jogar um tarô? O tarô também vai adivinhar. Que? Você tá me confundindo com uma cartomante? Você tá Misericórdia. louca? Era pior. É pior. É tudo junto. Então não é só você só ler a Bíblia, ler, não, mas tem que Não. praticar e também estar em vigilância. Orar, Ia. né? Tá sempre orando, a oração com Deus. Não basta você ter todo o entendimento ali da palavra, se você pega aquilo, já mistura tudo e fala que é de Deus, né? Não é assim, né? E sabe o que acontece? Quando eu falei que eu ia renunciar, várias amigas minhas pegaram os livros de Bert Hellinger, que é o pai da constelação, e falavam assim, amiga, vai estudar. Só que quando você quer entender se uma coisa é pecado ou não, você não tem que ler nos livros do mundo, você tem que ler no livro de Deus. E eu acho que eu errava aí. Eu li a Bíblia sim. com outros livros e Sim. construía o meu próprio pensamento. Meu Deus, sim. Que é aquilo que o cristão moderno tá chamando de minha verdade. Nunca ouviu essa frase? Essa é minha verdade. Não, em livro não, né? Não, mas na boca a boca. Da da boca a galera. boca eu sei. Cada um sim, tem a sua sim, verdade, sim, amiga. sim. Não é porque que tu renunciou que eu tenho que renunciar também. Deus quer outra coisa de mim? Isso. Não, amiga, peraí, não é assim. Se é pecado pra um, é pecado pra todos. Meu Deus. Entendeu? Entendi. Então, as minhas amigas, quando eu falei que ia renunciar, falavam assim, amiga, o que você precisa é estudar os livros. Não, o que eu precisava era estudar só a Bíblia, porque estudar a Bíblia em conjunto com os livros místicos do mundo, eu ia ficar confusa e o inimigo ia me cegar. Sim, sim. Portanto, cega, não consigo entender a palavra, eu consigo ler, mas não consigo entender. Sim. Por isso que o discernimento de espírito é importante. Você atendia muito crentes? Um pouco. Um pouco. Eu atendi. Graças a Deus, a maioria foi tudo renunciando comigo. É, graças a Deus. Mas ela falaram alguma coisa, o que acontecia depois que ela fazia aí esse trabalho com você? O que ela... Nossa, teve uma que falou assim, Júlia, eu achava que não era de Deus, mas fazendo com você eu vi que é de Deus, e espalhou pra todo mundo. Sério? E enganei ela, ela enganou mais um monte de gente. Nossa, levou, né, junto? Levou. Tinha gente que fazia, levava o marido, os filhos. E... Tomou uma proporção muito grande. Sim, sim. E eu entendi o porquê que eu fiquei tão mal depois. Porque Deus é justo. Eu não poderia ter feito isso aqui e sair com os braços pro alto pulando. Sim, sim. Eu precisei passar pelos processos de libertação. E é o que eu falo hoje pra quem tem envolvido com essas práticas. Sai fora enquanto há tempo. Depois vai ser muito difícil. Fala o que você falou pra me perguntar. Do reiki, né? Você fala um pouquinho sobre o reiki, é isso, né? Isso. Só para as pessoas Reiki, entenderem. Theta também. Healing. O reiki é uma terapia também holística, que eles chamam, para que você reorganize os chakras. Chakras são pontos do nosso corpo, Sim. energéticos. Então tem o chakra sexual, que fica aqui, que eles falam. Tem o chakra da cabeça, o chakra daqui, que é aqui perto do coração. Sim. E a pessoa que faz reiki, ela vai reorganizar energeticamente para você equilibrar o seu corpo.
Ela faz o quê? Ela tem o quê? Ela tem só as mãos Só dela. as mãos? Inclusive, os Faz com o reikis. corpo? Ou o que Não, que ela pega faz? as mãos, você fica deitada, fecha Ah, o isso olho e mesmo. confirma. Ah, Confia que vai dar certo. sim, pode falar. Tem sai umas fora. coisas que saem fora, irmão. E hoje, inclusive, tem reiki até em clínicas de estética. A pessoa, você quer fazer limpeza de pele ou limpeza de pele plus com reiki? Olha só, é bom saber, né? Acho que a mulher que gosta de cuidar da pele, né? Olha aí, fica ciente aí, E gente. daí a pessoa vai pegar com a mão dela e vai ficar assim, você nos seus pontos. Ah, pelo amor de Deus. Nossa. Massagem tântrica, mesma coisa. É? Mesma coisa. Massagem tântrica fica ali, mexendo com energia, Olha mexendo com o só. corpo da outra pessoa. E as pessoas que não sabem de nada, você que é crente também, vai só pra uma massagem ali. Ah, minha filha. Meu Uma coisa Deus. que eu falo, quer descobrir se é de Deus ou não? Vai na origem. É simples. Você vai ver a origem do negócio. Meu Deus, a origem hindu misturada Isso. com indiano, com... Entendeu? É, pesquisa. Hipnose, eu já fiz hipnoterapia, o curso. Meu marido também fez, e ele fazia hipnose de palco, e ele renunciou também. É. A hipnose de palco é pra brincar. Não, tá bom, ela já tá prosseguindo já. Tá, não vamos mais não. Tá, pode continuar. Então, a hipnose de palco, ela é pra brincar, né? Eles falam, tem até um famoso na TV, que eu não vou citar nomes aqui, que ele fala sobre isso. A hipnose de palco é pra você rir. Então, por exemplo, você hipnotiza a pessoa e ela consegue, sei lá, pede pra ela se imaginar pelada e ela consegue acreditar que ela tá pelada na frente de todo mundo. Sim. De fato. Isso é forte, né? Isso é uma coisa Você pode maligna. hipnotizar a pessoa até pra ver alguém que já morreu. Meu Deus. Tipo assim, ai meu Deus, é cada uma que eu vou te falar, Satanás Aí o ama seu a gente. marido fazia? Fazia. Quando eu conheci ele, ele fazia, porque pra ele não tinha problema nenhum. Era hipnose. Mas pra quê? Era consulta, Não, negócio de só de médico, palco. só Hipnose de de pau? palco é só pra brincar. Ah, só pra brincar. Então, tipo, a gente tá em casa, ó, bora brincar de hipnotizar? Aí ele não conseguia me hipnotizar. Claro, né? Gente, quando eu era criança, a gente fazia essas coisas. Não dava certo, né? Porque a gente via na TV, né? Não dava certo esse negócio aí. Mas eu ficava assim, impressionada. Como não entendia muito bem esse mundo espiritual, era criança, mas eu ficava, nossa, mas como que a pessoa fica. A gente via nos filmes, Colo né? E dedo, tudo. cola É, na mão. isso. Tem pessoas que não ficam, tá? Porque Não são pessoas mais ficam? controladoras, aí elas não conseguem. Ah, Por exemplo, eu não consigo. mas isso abre o portal Então, por demoníaco? que hipnose é ocultismo sutil? Porque a palavra diz que o Senhor abomina qualquer tipo de feitiçaria, encantamento, abomina espírito de Isso. adivinhação e tudo isso. Então, a gente entende que a hipnose é um tipo de feitiçaria, por quê? Porque envolve a manipulação. Você, não tô manipulando ninguém, você tá, porque quando você tá sugestionando na mente de outra pessoa, que você pode falar Isso. pra ela, imaginar que ela tá pelada e ela vai acreditar, mesmo ela estando de roupa, Sim. isso é uma feitiçaria. Isso. É Entendeu? como dominasse o seu corpo. Feito, não sei como você tá demoniada. Você não tá mais aí. Quem tá é o diabo em você. Porque a Né? palavra diz que a gente tem que ter autodomínio. E se você ir ali, não tem. É outra pessoa que tá dominando você. Não é isso? Não, Não é teoricamente ela não fica hipnose. possuída, mas Não, ela pode possuída não, mas é como sai fica do aberto, corpo. fica? Não tá no corpo, não tá mais em si, né? Não. E não pode, né? Tem até estudos que mostram que a pessoa pode estar voltando uma memória, às vezes ela volta numa memória que nem é dela, porque o hipnoterapeuta tá levando ela pra lá. Entendeu? Sim. Aí quando eu contei pro meu marido da hipnose de palco, ele renunciou, graças a Deus. Ele falou, não via problema nenhum, de fato, né? Tá todo mundo rindo, tu vai ver problema onde? Mas tem a hipnose de palco e a hipnoterapia, que eles tentam justificar que a neurociência já comprovou. Cara, mas até aí tem constelação no judiciário. Se a gente for olhar pra isso, a gente precisa olhar com os olhos de Deus, né? Isso, muito, olhos espirituais, né? Espirituais. De Deus. Então, a hipnose é um tipo de encantamento que você tá fazendo com o outro. Então, tem várias dessas ferramentas, eu já caí em quase todas. Felizmente, né? Infelizmente, eu já caí em quase todas, graças a Deus. Só que assim, ó, a pessoa que tá assistindo caiu, né? Você precisa confessar e pedir perdão. Sim. Não adianta só você pedir perdão no chão do seu quarto.
começa por aí. Procura teu pastor da igreja. Eu quero confessar tudo que eu mexi. Isso. Pra você começar seu processo de libertação. Isso mesmo. Porque não adianta... Ai, pronto, entendi. Hipnose não é bom. Não é assim. Você precisa renunciar. Isso. Fechar tudo que você abriu, né? Fecha Fazer todas as brocha. portas que você abriu. Isso. Então, eu demorei 1 ano pra fechar todas as portas, Meu Deus. né? Graças a Deus, hoje eu tô sarada, não tenho depressão, eu tô viva, tô feliz. Sim. Eu vim sozinha dirigindo até aqui, coisa que na época que eu tava com Você não pânico, conseguia. Assim. não faria. Então, eu realmente saí das trevas pra luz. Você tá curada hoje, Eu tô né? De curada. tudo. Eu tô curada. Graças a Deus. E liberta, né? De tudo. E liberta. Eu confessei, eu pedi perdão. Ixi, já pedi perdão todas as vezes, né? Porque a gente fica constrangida, Sim. né? E só o Espírito Santo pode nos convencer. Você casou, né? Hoje. Você não tem. Hoje você tem filhos? Não, ainda não. tem filhos. Mas vai ter, em nome de Jesus. E hoje o seu casamento tá bem, né? Sua mãe. A minha mãe tá feliz, né? Que eu larguei. Coitada, Ela minha mãe serve a Deus ainda? serve. Minha Ai, mãe é graças a convertida, Deus. graças. Ela canta na igreja. União vocês têm, Sim, tudo. sim. Ela mora em outra cidade. Minha mãe, agora ela adotou uma outra menina. Então ela tá num outro processo da vida, sabe? É. Se ela casou de novo, depois Ela que é meu pai nova, morreu. né? Porque ela É, teve ela você tem 50 com. anos. Ela é nova ainda, gente. Sim. Então, a minha mãe tá vivendo, né? E eu vivo aqui Sim. com meu marido. Nosso casamento é pra honra e glória de Deus, é Glória a maravilhoso. Deus. Olha, eu vou te falar que, como eu vi muita coisa na minha vida, se eu fosse me basear na minha história, talvez eu não teria nem com um casamento saudável, né? Sim. Mas foi o Senhor que restituiu. Porque eu vi um idoso com uma mulher nova, vi adultério, vi traição, vi Sim. tudo normal em casa. Só que olha só como Deus é bom. Ele primeiro tocou na minha mãe, hoje ela casou de novo, adotou uma filha. Ele restaura a nossa vida. Isso. Então eu, das trevas para a luz, hoje estou aqui contando esse testemunho, não tem mais ligação alguma com o ocultismo. E meu casamento, para a honra e glória de Deus, é maravilhoso. Meu marido também, ele é um homem de Deus, então ele não mexe com nada disso. A única coisa que ele mexeu foi hipnose, né? Sim. Na ingenuidade. Isso. Quando você, né, até esqueci de terminar, né, essa parte que você estava com depressão, né, não saía de casa, tudo mais. E quando isso tudo mudou, como que foi? Olha, Como você voltou para Jesus de novo? mesmo com depressão, é que assim, foi no meu deserto que eu mais me encontrei com ele. Eu nunca quero voltar para lá, mas eu tenho boas recordações do deserto. Porque foi lá, naquele deserto, que eu ajoelhava no chão do quarto, ficava de bruço na minha cama, rezando o Salmo 91, o Salmo 23, e eu clamava a Deus com uma força. Então, esse deserto foi essencial. Foi ali, foi no meio da depressão e do pânico que eu mais tive contato com Deus. Foi ali que eu restaurei minha identidade de filha, porque não tinha lugar algum Sim. a não ser pedir a misericórdia dele. Eu falava, pai, porque isso está acontecendo comigo? Me perdoa, pai, por favor, me perdoa. Aí eu ajoelhava, eu gritava, eu chorava. E não passava, não passava. E eu falava, pai, se o senhor fizer, o senhor é bom. Se o senhor não fizer, o senhor é bom. Eu vou continuar, eu vou insistir, eu não vou desistir da minha vida. Tenho temor a Deus. Sim. Eu vou seguir. E meu marido me dando o maior apoio. Até que eu entrei para a Escola Realeza da Nath. Fiz a cura e libertação, né? Sim. E foi ali nos estudos que aí eu dei um up mesmo. Sim. Larguei os remédios, tudo mais. Hoje eu fiz a formação, né? Eu me formei ali. Sim. Hoje eu sou como preparadora da noiva, que eles chamam. E aí eu fiz o meu próprio projeto, que é o evento Mulher de Aliança, que também contribuiu muito para isso. Hoje eu tenho um evento para mulheres que querem uma nova aliança com Deus, Sim. que é o Mulher de Aliança. Ai, Então, o Mulher de Aliança, hoje eu tô indo para a 3ª edição, agora em dezembro. É um lugar onde mulheres também renunciam todas essas práticas. glória a Deus. Então, é um evento que eu faço de 3 dias. E foi ali que o senhor também trabalhou em mim. Onde que você faz? Aqui em Cotia, em São Paulo. É na igreja? Ou não? É num lugar já Eu pego um próprio para lugar eventos? E tem 3 dias de ministração. Olha só. Então, tem mulher que renuncia hipnose, tem mulher que renuncia reiki, tem mulher que renuncia constelação. Olha, tem de tudo. Então, são Glória a mulheres que às Deus. vezes estão com o casamento machucado, chega ali, entrega pro Senhor. Então,
o Mulher de Aliança também me ajudou, porque enquanto eu ajudei mulheres a sair do buraco, eu fui saindo do meu. Também, é. E hoje eu tô aqui. Hoje eu creio que, em nome de Jesus, se for da vontade do Pai, esse evento vai crescer cada vez Em mais. nome de Jesus. E eu sei que enquanto eu estiver falando, eu tô me curando cada vez mais. Isso. Porque é o Senhor que tá ministrando. Curando, aprendendo mais, né? Deus usando mais ainda para as pessoas, né? É. É Eu também isso me que veio Deus a mente, eu usava muito a feitiçaria, que é conseguir as coisas com o poder da mente. E isso o Senhor também me revelou que é um ocultismo sutil, né? Então, eu pedia as coisas pro universo, não pedia para Deus. E eu ficava imaginando coisas, tentava imaginar coisas para acontecer no mundo real no sentido de magia, não era no sentido de Sim. vou imaginar que eu tô pregando, né? Não era nesse sentido. Era no sentido de magia mental. Então, toda a minha vida estava ligada à magia. Entendo também porque todo o processo de libertação foi tão profundo, né? Quanto mais longe você vai, mais você precisa passar para subir de volta para a luz. Isso. Então, hoje, eu tô curada de todas essas brechas. Em nome de Jesus, eu nunca mais vou abrir. Inclusive, na minha última iniciação de libertação que eu passei, eu falei, eu nunca mais vou pisar nesse lugar. Porque quando você pisa no Santo dos Santos, você não Sim, sim. tem por que você abrir mais brecha, né? Isso mesmo. E não tem mais por que você buscar sem a dependência de Deus. Sim. E Deus não está em tudo, e Deus não cabe na sua verdade. A verdade é Jesus. Isso. Né? Ele é a Você. verdade, né? Eita, glória a Deus. Chegando no finalzinho, né? Sim. Testemunho, lembrando você, né, que vai ter aqui no Crente Podcast falando sobre esse tema aqui junto com a Júlia e o Rafael, né? Vai contar sobre o ocultismo, né, sobre tudo que ela viveu e hoje ela, né, ela conta sobre isso, né, como se libertar, né? Tem até o evento que ela falou agora, então ela vai falar tudo que ela falou aqui É verdade. sobre esse assunto vai ter lá no canal do Crente Podcast. Amém? Então, ó, Amém. não perca, assistam que você vai aprender muito, né? E até ser liberto também. Glória a Deus. Bom, chegando no finalzinho, né? Vai ter oração ainda. Amém. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, né? Claro. Tudo, né? O que você trabalha, YouTube. Tem até o podcast, né? Que é o noiva Desarocast, ainda. que eu vou lançar. Pode falar, pode anunciar aí. Obrigada, Jamile. Eu falo pra cá. Pode ir pra cá ou pra cá. Isso. Bom, meu Instagram é Dizaró Júlia. Dizaró é Disaro. Dizaró Júlia. Tá escrito ali libertação na alma. Eu acredito que a libertação é através da palavra de Deus. É a palavra viva que nos liberta. Então, hoje a minha missão é essa. Eu faço meus eventos, que é a Mulher de Aliança, para que você crie uma nova aliança com Deus. Às vezes você fala assim, Júlia, mas eu não fui tão fundo igual você. Eu não fui pro cultismo desse jeito, tudo bem. Mas às vezes você já esteve com um pezinho no lugar errado. Às vezes você ainda fala palavrão dentro da sua casa. Às vezes você ainda trata mal o seu marido. Você não sabe ser submissa. Às vezes você está passando por outras questões que te afastam dessa identidade de filha. Então, Mulher de Aliança é para isso. É para que você restaure com o Pai. Eu sei que o meu deserto me trouxe até aqui. Eu sei que as minhas más escolhas me trouxeram para dar esse testemunho. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas tenha calma. O seu deserto tá te gerando um testemunho que você nem tá vendo ainda. Porque há 1 ano e meio atrás eu estava pensando em suicídio e hoje eu tô aqui dando meu testemunho. Hoje eu tô aqui viva para a honra e glória de Deus. Hoje eu tenho um diagnóstico de vida. Então, o deserto que você tá passando, o Senhor vai te tratar. Mas você tem que ter paciência. Eu sei que na hora do deserto é difícil, né? A gente fica, Sim. Deus, eu quero sair logo daqui. Mas o Senhor vai trabalhar no seu deserto para nascer uma nova identidade. E a identidade de filha é uma identidade posicionada. Antes, eu servi o lado errado. Hoje, eu sirvo a Deus. Hoje, toda a minha vida é baseada na obra da cruz. E em nome dele, eu vou seguir a vida inteira fazendo isso. Então, me acompanha no Instagram. Muito obrigada até aqui. Agradeço a Jamile. Vai ter ali o final, né? Mas eu quero agradecer pela oportunidade e também que o Senhor te guarde, que o Senhor te cuide. E se você já pisou em uma dessas ferramentas e ainda não confessou, vai confessar, vai pedir perdão e comece o seu processo de libertação, de discipulado, porque a palavra com o discernimento de Deus
é a resposta para o que você procura. Amém, glória a Amém. Deus. Bom, e essa aqui é a preciosa promessa de Deus, a caixinha. Você vai tirar aqui a palavra de Deus e vai ler, né? Tá bom. Ai, meu Deus. Que susto! Ai, Gente, olha o coração disparou agora. Olhem isso, é um testemunho isso, tá? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Meu Deus do céu. Qual é o versículo? Levítico 19, 28. Lê mais uma vez? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, Nossa. nem tatuagens em vocês mesmos, né? Eu lembro que eu fui falar com o pai sobre as minhas tatuagens. Já renunciei todas e elas não têm legalidade, Sim. né? E hoje eu faço um trabalho voluntário no presídio, no Franco da Rocha. Sim. E eu lembro que eu fui marcar pra tirar, ia dar uns 30 mil só essa daqui. É caro, né? pra caríssimo. Tirar. E aí eu lembro que eu fui falar com Deus e aí o Senhor falou pra mim, o Espírito Santo me mostrou claramente, não tira, porque no presídio é assim que você vai criar identificação com as pessoas, porque lá todo mundo tem tatuagem. Tem, é. E aí eu me acalmei, porque meu marido não tem uma, só eu que tenho um monte. E eu ficava, meu Deus, eu tiro ou não tiro? Sim. E o Espírito Santo me levou a não tirar, sabe? Porque no presídio, quando você vai entrar, ainda mais no masculino, assim, eu não tenho cara de que fui presa, né? Assim, querendo ou não, só as Sim, tatuagens, sim, que sim. ainda assim o mundo, ele... Como eu posso falar? O mundo atrela a tatuagem a uma vida mais de boa, Sim, né? Então o Senhor sim. falou Só que o era que pra eu você deixar. quer, né? Sim, porque as tatuagens revelam que eu tive uma Sim. história e que eu não tô ali falando no presídio como alguém que não tem moral pra falar, sabe assim? Isso, você teve uma história. Poxa, lá deve ter sido atrás. criada por papai e mamãe, que ela tá aqui querendo falar alguma coisa? Não. Então o Espírito Santo me levou a continuar com as tatuagens, porque era o meu testemunho. Então essa foi muito simbólica. Porque É, já fala, né? Não fazer, né? Assim, ela teve, né? O testemunho dela, o que ela viveu, essa tatuagem, né? Isso aí já é um testemunho, né? Também, É. né? E a palavra já fala tudo, né? Não fazeis, né? hoje eu não tenho vontade nenhuma de Sim. fazer. Não julgo quem fez ou quem faz, né? Porque isso. aqui pelo que A eu gente não entendi, tá julgando É, ninguém. isso, Tá né? falando, tá falando né? também sobre não isso. fazer marcas no corpo ou tatuagens dos Isso. mortos, né? Agora, eu não posso falar de uma pessoa que vai escrever, por exemplo, um versículo ou alguma coisa, eu não tenho propriedade de fala pra isso. Eu não faria. Sim, Essa sim. é É eu. você, né? Eu não faria. Não gosto, Sim, mais, sabe? sim. Mas a gente também não vai Deus apontar, me livre, né? não. Tatuagem daqui, tatuagem Cada de um lá. é cada um, né? Bom, e vamos para oração. Pode ficar à vontade, né? Orar por nós e Ah, que legal. todos que estão assistindo, né? Ah, Jamile, obrigada. Amém? Tá Pode bom, vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por cada pessoa que assistiu esse podcast. Obrigada, Pai, por cada alma, Pai, que foi tocada, Pai. A gente não tá aqui, Pai, para ser impositiva com ninguém. A gente não tá aqui para falar sobre uma verdade nossa, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para falar da tua verdade, da tua palavra, Pai. E que as nossas experiências estejam ligadas à tua palavra, Deus. Para que o Senhor, para que o teu Espírito Santo convença, Pai, cada pessoa que vai estar atrás dessa tela, assistindo essa gravação, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus que todas as escamas sejam caídas. Eu oro em nome do Senhor Jesus que toda cegueira espiritual caia por terra. E se tem alguém com alguma dúvida sobre essas práticas, Pai, que o Senhor venha convencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha falar nos ouvidos de cada pessoa. Porque, na verdade, não somos nós, não é eu, não é a Jamile, não é o Rafael, não é ninguém que vai impor uma verdade sobre alguém, mas é o teu Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, Pai. E que essa pessoa seja convencida no íntimo dela e que ela possa recomeçar com o Senhor, Pai. E se tem alguém aqui que não passou por isso, ou até pensou em passar por um atendimento assim, ou por uma ferramenta dessas, Pai, que o Senhor venha livrar essa pessoa, Pai. Pai, que essa pessoa venha andar nas retidões da Tua palavra, Pai.
E eu também agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse foi o primeiro podcast de muitos que o Senhor vai me levar para falar aquilo que eu vivi, aquilo que o Senhor fez na minha vida, todo milagre que o Senhor operou, Pai. Agradeço pela vida da Jamile, por estar tendo a oportunidade de falar com ela. Pai, porque ela estava aqui, Pai, porque ela está aqui nessa missão com o esposo dela de levar a Tua palavra, Pai. Custe o que custar, Pai. Que a gente possa levar a verdade do Evangelho, Pai. E falar sem medo de rejeição, sem medo de julgamento, sem medo de abandono, mas para que o Senhor, Pai, opere nas nossas palavras. Em nome de Jesus, Pai, que seja selado na terra e no céu. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, Júlia. Muito obrigado pela sua presença, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu lar, seu esposo. Amém. E os projetos, né, que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Essa é uma obra, né, de Deus para levar as pessoas, né, a conhecer o verdadeiro Deus, né? O Deus de milagre, o Deus que fez, que ainda faz. Sempre vai né? fazer. Amém, glória a Deus. Glória a Ele. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Bom, encerrando mais um testemunho, que Deus te abençoe grandemente. Eu te espero até o próximo, em nome de Jesus. Se Deus não vier, né? Se vier, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.